aula 14, pessoal. Então, vamos lá. Me deem um ok se está aparecendo aí para vocês a apresentação. Se está tudo certo. Ok? Certo. Então, a aula de hoje, ainda continuando a falar sobre práticas comerciais, lembrando que nós falamos já a respeito da oferta. A oferta, ela engloba tanto a informação como a publicidade, né? A informação, necessariamente, ela não tem ela pode não ter um intuito, uma finalidade de publicidade, né? Ou seja, de convencer o consumidor a adquirir aquele produto ou aquele serviço. A informação é necessária para que o consumidor, ele efetivamente tenha conhecimento a respeito das características, da qualidade, da composição, enfim, tudo que é pertinente àquele produto ou àquele serviço. Então, a oferta, seja ela informativa, seja ela publicitária, ela é obrigatória no sentido de ter as informações que são necessárias para que o consumidor forme aí sua convicção, e ela realmente, o principal efeito da oferta é ser o efeito vinculante. Ou seja, uma vez que o fornecedor ele oferta um produto ou um serviço no mercado de consumo, ele se obriga a cumpri-la. Então a regra é: prometeu, cumpriu. Né? Tanto que, se houver conflito entre o teor da oferta e o teor do contrato efetivamente a ser firmado entre o consumidor e o fornecedor, prevalece o teor da oferta. Né? Então, aquela historinha de você ir lá na gôndola do supermercado, pegar um shampoo. Né? Então, tem lá o valor do shampoo na gôndola, porque não tem no produto, que não é obrigatório nesse caso. E aí você vai passar no caixa. A hora que chega no caixa, e aí a caixa, a funcionária passa e tem outro valor ali, né? Que ali efetivamente está sendo concluída a compra e venda. Se o valor for superior, o consumidor tem direito de pagar o valor menor, né? Que é aquele valor que está lá na gôndola. Então, justamente por quê? Porque a oferta, o que fez o consumidor, né, adquirir aquele produto foi justamente a oferta, o valor que estava lá na gôndola. Por isso que, havendo essa diferença, prevalece então aquilo que for mais benéfico para o consumidor. Hoje nós vamos falar especificamente sobre a publicidade. Então, a publicidade também, ela é uma espécie de oferta, lembrando que ela não é obrigatória, então ninguém é obrigado a fazer publicidade do seu produto ou do seu serviço. Só que hoje nós sabemos que, para que alguém se mantenha no mercado de consumo, para que alguém tenha a sua marca conhecida no mercado de consumo, a publicidade é quase que obrigatória, mas o código não obriga ninguém a fazer publicidade. Só que, uma vez que o fornecedor ele faz uso da publicidade, ele precisa obedecer às previsões legais, sejam aquelas que estão no próprio Código de Defesa do Consumidor, seja aquelas que estão na Constituição Federal, que a nossa Constituição Federal também traz previsão ali com relação principalmente a produtos fumígenos, né? Então, cigarro, bebidas alcoólicas, em leis especiais também. O Jason fez uma observação aqui. Essa situação acontece o tempo todo e torcem o nariz quando dizemos que pagaremos o menor valor. Com certeza, eles querem falar: não, foi um erro e foi um problema, não houve atualização, mas esse erro, quem tem que suportar os efeitos é quem é o fornecedor, no caso do supermercado. Eles não gostam mesmo, né? Mas eles ainda querem te enrolar, querem te falar: não, mas aqui já está registrado, não tem como cobrar outro valor, porque no caixa não passa. Eles querem te enrolar de algum jeito. E mentira, tem que realmente, olha, não, eu vou pagar o valor que está lá, porque é sobre aquele valor que realmente vocês estão ali vinculados. Então, façam valer o direito de vocês. Então, com relação à publicidade, voltando, ela não é obrigatória, só que, se o fornecedor resolver fazer uso dela, ele deve obedecer àquilo que está previsto em lei.
Eu estava puxando pela memória, assim, eu sempre brinco com os meus alunos. É muito difícil você ver um produto que está, principalmente há bastante tempo no mercado, e que não faça uso de publicidade, você não veja ele em encartes, na TV, na internet, seja onde for. Aí eu sempre brinco e dou o exemplo daquela balinha de banana, uma balinha bem antiga, de banana, que ela tem, acho que, açúcar em volta dela, que realmente eu lembro de quando eu era criança, claro que não faz tanto tempo assim, mas que já existia, e eu nunca vi nenhuma publicidade sobre aquela bala. E ela existe há muitos anos. Isso, Fernanda, embalagem vermelha com a bananinha, né? Enfim, é bem aquela. Todo mundo conhece aquela balinha. Todo mundo um dia já experimentou, gosta ou não gosta, mas eu nunca vi publicidade sobre aquele produto. Então, realmente, é das poucas exceções que eu consigo lembrar mesmo de uma marca, de um produto que se mantém há tanto tempo no mercado sem fazer uso de publicidade. Verdade, tem várias imitações, mas ela realmente é a melhor, uma delícia. E o bom é que ela não muda, né? Eu falo assim, é a mesma bala desde sempre, né? O sonho de valsa, por exemplo, é um bombom que eu sempre gostei muito, mas que houve mudanças, tanto na embalagem como no próprio sabor, enfim, do produto. Mas ela não, ela se mantém a mesma. Então, é isso que é bacana. O que a gente precisa saber sobre publicidade, eu vou começar pelo conceito, depois a gente já vai falando as diferenças. Então, olha só, publicidade é toda comunicação feita. Deixa eu só puxar aqui um apontador a laser para que vocês possam acompanhar. Então, vamos lá no conceito. Publicidade é toda comunicação feita através de qualquer meio, com o objetivo, olha só, de promover, direta ou indiretamente, produto ou serviço colocado à disposição no mercado de consumo. Então, veja, é uma forma de comunicação, não importa o meio. Se for meio radiofônico, se for meio escrito, se for televisivo, hoje a internet é o grande difusor da publicidade, não importa o meio. O que importa é que o objetivo da publicidade é promover, seja de forma direta, que é o próprio produto, ou de forma indireta, quando eu digo assim, que é promover a marca, né? Então, por exemplo, o iPhone, eu não sei nem porque eu estou puxando meu celular no iPhone, o iPhone é o produto, né? E a Apple é a marca. Então, muitas vezes a gente tem publicidade da marca, né? E muitas vezes a gente tem publicidade do produto, mas o objetivo da publicidade é o mesmo, é você promover de forma direta ou indireta aquela marca ou aquele produto ou aquele serviço com o objetivo justamente de convencer o consumidor a adquirir, né, ou a conhecer aquela marca, para que então, uma vez que ele conheça, ele adquira uma familiaridade com aquela marca, uma confiança naquela marca, e então, a partir daí, ele vai criando todo um roteiro, né, uma história com aquela marca, para que quando, então, tenha um produto lançado por aquela marca, ele vá lá e adquira, né? Então, a publicidade, ela é cheia de nuances, assim. E aí, eu coloquei ali, a publicidade é informação, e a gente já falou, né? A informação, necessariamente, ela não tem uma finalidade publicitária, mas ela é obrigatória, e a publicidade, ela tem essa finalidade justamente econômica, né, de promover um produto ou um serviço, e ela também tem que conter informações, tanto que um produto colocado numa vitrine de uma loja, ele precisa ter ali o preço, condições de pagamento, né? Uma publicidade anunciada num site também precisa ter essas informações todas necessárias, né? Mas a informação necessariamente, ela pode ou não ter um conteúdo, um viés publicitário. E a terceira, né, o terceiro ponto aqui que eu coloquei, que eu acho que é o mais importante, é a diferença entre esses dois termos, publicidade e propaganda. Na aula passada eu perguntei se vocês achavam que era a mesma coisa, alguns acharam que sim, e outros já disseram que não.
Publicidade e propaganda não são sinônimos, né? Tecnicamente não são sinônimos, embora a gente vai encontrar até na nossa Constituição Federal, quando trata, né, do assunto, o nosso constituinte utilizou erroneamente, né, o nome propaganda, propaganda de alimentos fumígenos e tal, mas existe a diferença entre essas duas expressões. A publicidade, ela sempre vai ter esse viés econômico, né? O objetivo é justamente promover uma marca, promover um produto ou promover um serviço. E ela sempre tem esse viés econômico. A propaganda não. A propaganda, pessoal, ela tem um viés que pode ser, por exemplo, um viés ideológico, que é o caso da propaganda eleitoral. Então, aquela propaganda eleitoral gratuita que existe antes, né, das eleições, no prazo determinado por lei, ela não é uma publicidade, ela é uma propaganda. Por quê? Porque o objetivo é você propagar, né, a ideia, a plataforma, qual é, então, o objetivo daquele candidato, quais são as suas diretrizes, o que ele pretende, caso ele seja eleito, quais são as ideias que ele defende, quais são, enfim, daquele partido, quando eu estou falando de propaganda eleitoral. Outro exemplo de propaganda é o caso de campanhas, né? Campanhas, por exemplo, que tem antes do carnaval para que as pessoas usem camisinha, né? Então é uma campanha normalmente do Ministério da Saúde, aonde ele incentiva as pessoas no carnaval, porque tem, né, justamente essa liberdade, né, e essa situação toda vivenciada no carnaval, que normalmente induz, né, as pessoas têm essa propensão a terem relações sexuais de forma mais casual. Então, existem as campanhas, né, as propagandas fomentadas pelo governo, que são justamente incentivando as pessoas a usarem camisinha. Não, Ana Clara, não é uma espécie de publicidade. A propaganda, ela não tem viés publicitário. A ideia da propaganda é justamente difundir uma ideia, uma ideologia. Olha, a campanha da fraternidade, né? Que todo ano a CNBB ela faz a campanha da fraternidade ali no período da quaresma, logo após o carnaval até a Páscoa. Né? Então, normalmente existe também na TV, o cartazes. Isso é propaganda, né? Então, propaganda é também do Ministério da Saúde, para que as pessoas limpem as casas, não deixem água parada, justamente para diminuir a propagação do Aedes aegypti, da dengue. Então, veja, a propaganda, ela não tem objetivo de lucro, de alguma vantagem econômica por parte de quem faz uso dela. A ideia é diferente, entendeu? A ideia é você propagar, seja uma ideologia, você propagar, seja um cuidado, você propagar outras coisas que não estão ligadas a produtos ou a serviços ou a marcas de fornecedores. Então, tecnicamente, esta é a diferença entre publicidade e propaganda. Ah, Valéria, mas se eu usar o termo propaganda numa petição, falar que é propaganda enganosa, como todo mundo fala, o juiz vai deferir meu pedido? Claro que não, porque o juiz, ele conhece a lei, né? O Yuri Novitikuria, o juiz conhece a lei, então ainda que você use o termo incorreto, use até o fundamento legal incorreto, se a sua causa de pedir tiver fundamento, for correta, ele vai conceder o direito. Mas a gente precisa ser o mais técnico, né? Se usar, assim, mostrar que nós conhecemos o direito, porque nós somos operadores do direito. Então, você vai criar a sua imagem, você vai fazer com que o juiz olhe o seu trabalho, a sua petição, e fala, olha, isso aqui é do doutor fulano de tal, da doutora fulano de tal. Então,
olha, as petições dessa pessoa normalmente são petições muito bem fundamentadas, muito técnicas. Então ele até vai olhar com outros olhos. É claro, ele é um ser humano, seja ele, seja o seu assessor, seja quem for. Como o contrário também é verdadeiro. E lá vem uma petição do fulano, né? Lá, e vamos esperar, vamos ver que pérola que ele está colocando nessa petição aqui, porque, claro, a gente, quem faz estágio, né? Seja no MP, seja na magistratura, seja no cartório, isso rola e rola muito, né? Tanto para o bem como para o mal. Então, é algo que realmente existe e a gente precisa cuidar, né? Então, o que acontece? Voltando, o termo propaganda enganosa, que é o que a gente está cansado de ouvir, tecnicamente não é incorreto. Se eu estiver falando de publicidade, se eu estiver falando de um produto ou de um serviço, né, que está veiculado de forma incorreta, com informações incorretas, isso não é propaganda enganosa, isso é publicidade enganosa. Ficou claro isso? Se ficou claro, dê um joinha, ou coloque em ok, ou coloque em sim, qualquer coisa do gênero. Por que não tá? Ah, foi. Ok, ok? Beleza, então. Vamos lá. Agora passou demais. Vamos lá. Quais são, então, os objetivos do anúncio publicitário? Ou seja, os objetivos da publicidade. O primeiro objetivo é chamar a atenção, é dizer, ei, consumidor, eu existo, certo? Seja eu produto, seja eu serviço, seja eu marca, né? Eu, enquanto uma marca de um produto ou uma marca que quer se tornar conhecido. Muitas vezes você vê, olha só, você vê publicidade não do produto ou do serviço, mas da marca, né? Seja Coca-Cola é uma marca também, não tem só o produto, mas a Coca-Cola é uma marca. Eu tenho lá a Ford é uma marca, né? Os produtos, eu tenho os modelos dos carros, e por aí vai, a Apple é uma marca. Então, muitas vezes eles querem, a Nike é uma marca que tem N produtos, né? Não é só tênis. Então, muitas vezes a marca faz publicidade dela própria, e justamente para chamar atenção, para que o consumidor tenha conhecimento da existência dela, para despertar o interesse desse consumidor a respeito desse produto, desse serviço ou dessa marca, para estimular o desejo. Né? Olha só, né? Enfim, vamos imaginar um novo modelo de um smartphone, de um celular, justamente. Então ele faz isso, aquilo. Normalmente tem um visual muito bacana, né? Uma construção muito legal, justamente fomentando o desejo, criando muitas vezes, né, que a gente fala, uma necessidade que é criada, porque se eu for ver, não é uma necessidade que existe, né? É uma necessidade que a própria marca, a própria publicidade, ela cria, né? De você ter o desejo de trocar o seu celular por outro de um modelo mais recente. Né? Ou você trocar o seu carro por outro de um modelo mais novo. Né? Então, eles estimulam o desejo, muitas vezes eles criam necessidades que a gente sequer sabia que existia, né? Mas eles têm essa habilidade. E a publicidade do Brasil, assim, voltando, a nossa publicidade do Brasil, a gente tem que, sabe mesmo, Ana Clara, o Google Ads é expert nisso. Nós temos vários pontos que nós precisamos melhorar, certo? Em vários sentidos. Mas aquilo que é bom, a gente também tem que exaltar. E também tem que apontar os problemas disso. Mas, olha só, a publicidade brasileira, ela é respeitada no mundo todo. Por quê? Porque as nossas campanhas publicitárias, elas são consideradas excelentes. Os publicitários brasileiros, eles cansam de ganhar prêmios internacionais. Por quê? Porque o brasileiro é muito criativo e muito bom em produzir campanhas publicitárias de qualidade, seja na mídia escrita, seja na mídia televisiva, seja, enfim, em todas as mídias.
Então, a publicidade brasileira é respeitada no mundo todo, justamente pela sua qualidade. Então, isso é bom, claro. É ruim por quê? Porque sinal que a gente é bombardeado por muita publicidade boa, o que faz com que acabe estimulando o nosso desejo, né? Criando necessidades que a gente muitas vezes não tem e criando a convicção. O que é convicção? Eu quero esse produto, eu quero adquirir eu quero viajar para esse lugar, eu vou comprar uma passagem, eu vou para esse lugar, porque esse lugar é muito bom, esse lugar é muito bonito, eu quero conhecer, eu quero ficar nesse hotel, eu quero comprar esse celular, eu quero comprar essa roupa, né? Hoje as marcas, elas entendem que elas não têm que vender o produto, né? Então elas não vendem diretamente o produto para a gente, elas vendem o estilo de vida, elas vendem o sentimento que aquele produto causa na gente, né? Então é uma satisfação, é um sentimento de sucesso, de poder, é um sentimento de aconchego, né? Então eles já entenderam que não se vende mais o produto, o que se vende hoje efetivamente é a sensação que esse produto ou esse serviço causa, né? Então, é a experiência de consumo que se chama, né? Então, hoje um dos maiores valores que se tem, ok? Então, esses são aí os principais, claro que existem outros objetivos, mas esses são os principais objetivos do anúncio publicitário. Juridicamente falando, né? Claro que tudo isso que a gente falou é de uma forma mais ampla. Juridicamente falando, como é que funciona, então, o regime jurídico da publicidade? Né? Então, existe uma legislação a regulamentar a publicidade? Existe. Como é que isso funciona? Primeiro, nós temos a própria Constituição Federal, como eu já falei para vocês. Lá no artigo 220, parágrafo 4º, a Constituição, ela regulamenta, né, que determinados produtos, dado a sua nocividade à saúde, dada a sua periculosidade, né, muitas vezes, quando eu falo de agrotóxicos, quando eu falo de alimentos fumígenos, quando eu falo de bebidas alcoólicas, dada justamente essas características e essa potencialidade de serem nocivos ou perigosos à saúde, esses tipos de produtos devem ser objetos de uma regulamentação especial. E realmente existe regulamentação especial, seja a respeito de bebidas alcoólicas, seja a respeito de cigarros, seja a respeito de agrotóxicos, de remédios, né, de uma série de produtos. Então, a Constituição Federal, ela determina que isso seja objeto de regulamentação, e aí as leis infraconstitucionais vão regulamentar. O CDC, né, ele trata de forma genérica também a publicidade, ele fala o que deve conter, né, a publicidade, quais são os princípios aí que norteiam a publicidade para que ela seja considerada lícita, e quando a publicidade, então, é também considerada ilícita, né? E aí, a partir de então, com a possibilidade de sofrer, o fornecedor que fizer uso dela, sofrer sanções, responder por isso. O Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária, cuja aplicação cabe ao CONAR, que é o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, embora chame Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária, ele não tem força legal e não tem força normativa. Na verdade, ele é um conjunto, sim, existe lá, artigo tal, mas ele foi aprovado em 1900 e não sei se 78 ou 88, mas acho que é 70. Mas pelos próprios membros do CONAR. Então, na verdade, não tem força normativa. É como se fosse um regulamento. Um regulamento, não um regulamento legal, um regulamento de um condomínio. Ali é um regulamento de uma empresa, é um regulamento de uma empresa. O Código Brasileiro de Autorregulamentação, ele é isso. Na verdade, é um conjunto de diretrizes que é utilizado pelo próprio CONAR. É claro que os juízes, eles usam, às vezes, o Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária
apenas como reforço, né? Digamos, olha, o próprio Código Brasileiro, né, ele explicita, né, a proibição à publicidade infantil, mas o que ele fundamenta a sua decisão é no CDC, ele fundamenta a sua decisão na Constituição, mas ele usa o Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária como se ele fosse citar uma doutrina, né? Aí ele cita o código, só para vocês entenderem. Ficou claro isso? Então, ele não tem força normativa, porque ele não passou por um processo legislativo. Ele ele é resultado dos próprios membros, né, da aprovação dos próprios membros que compõem o CONAR. Ah, Valéria, o CONAR é composto por quem? Por publicitários, por fornecedores, por anunciantes, por mídias, né? Então, por empresas de mídia, por consumidores, por consultores. Então, tem uma série de pessoas que compõem ali, que participam do julgamento do CONAR. Por isso que eu quero que vocês assistam o vídeo que eu deixei lá no material, porque ele é bastante importante nesse sentido, certo? E aí, depois também temos leis, como eu já falei, regulamentos, resoluções, né, que cuidam também aí da publicidade. Então, vou falar agora também com relação ao Código Brasileiro de Autorregulamentação. Eu trouxe ali o artigo 16, tá aparecendo para vocês? Tá, né? Que fala assim, olha só, embora concebido, deixa eu colocar aqui só meu óculos, para eu ler melhor. Embora concebido essencialmente como instrumento de autodisciplina da atividade publicitária, este código é também destinado ao uso das autoridades e tribunais como documento de referência, olha só, e fonte subsidiária no contexto da legislação da publicidade e de outras leis, decretos, portarias, normas ou instruções que direta ou indiretamente afetem ou sejam afetados pelo anúncio. Então, veja, o próprio código, ele já diz que ele é um instrumento de autodisciplina, e é isso que é bacana com relação ao CONAR, porque ele é um órgão privado, ele não tem nenhum tipo de fomentação, não recebe nenhuma verba do Estado, ele é mantido pelos próprios partícipes. Quem são os partícipes? Os fornecedores, os anunciantes, os publicitários, as empresas de publicidade, certo? Então, são elas que mantêm o CONAR, que é mantido por esse pessoal. E os julgamentos, então, quando alguém faz uma denúncia de alguma publicidade lá para o CONAR, e isso pode ser feito até pela gente, porque pode, então, uma pessoa, um consumidor pode fazer uma denúncia se ele entende que uma publicidade é enganosa ou é abusiva. Então, o CONAR vai abrir uma sindicância e vai fazer uma análise, e se daí uma pessoa, né, um processo disciplinar, uma pessoa vai analisar e vai fazer um relatório, se ela entender que efetivamente aquele anúncio é um anúncio que viola, né, algum princípio, viola algo relacionado à publicidade lícita, ela vai indicar qual seria a solução. Então, a solução é alterar o anúncio? A solução é suspender esse anúncio? Ou ela não vê nenhuma irregularidade, ela fala, olha, eu não vejo nada, eu acho que isso aqui deve ser arquivado. E aí, esse relatório vai ser, então, votado pelos demais membros, e aí será suspenso, né, aquela publicidade, se a maioria entender que deve ser suspenso, ele vai ser alterado naquilo que está irregular, ou ele vai ser arquivado se todos entenderem que realmente não há nenhuma irregularidade. Todos, eu digo a maioria, tá? Agora, o que acontece? Isso que é bacana. O bacana é que esse órgão, o CONAR, ele é privado, como eu já disse para vocês. Ele não tem nenhum tipo de... Ah, Valéria, o que acontece se um anunciante, né, se uma publicidade lá, por exemplo, de uma cerveja, vamos pegar lá, da Itaipava, como já aconteceu, foi considerado um anúncio abusivo,
né? Uma publicidade abusiva. E aí o CONAR recomendar a suspensão. E a Itaipava não suspendeu o anúncio, continuar veiculando aquele anúncio. O que vai acontecer? Juridicamente, nada. Por quê? Porque essa decisão do CONAR, como eu já disse para vocês, ela é privada. Ela não tem efeito vinculante. Só que o CONAR é um órgão tão respeitado no seu meio, que o anunciante ele não descumpre a decisão do CONAR, ele cumpre. Não tem casos de anunciantes que descumpriram. Ah, eu vou ignorar essa decisão do CONAR. Não, eles cumprem. Por quê? Porque eles se autorregulamentaram. É uma autorregulamentação que funciona. E funciona muito mais rápido do que se você fizesse uma denúncia, como a Adriane falou aqui, no PROCON. O PROCON não tem nenhum papel nisso, tá, Adriane? O PROCON é a parte, tá? Com relação ao CONAR, não tem nenhuma participação. O PROCON pode fazer uma denúncia para o CONAR? Pode, tá? Mas é esse o papel dele. Então, assim, o que acontece? Acontece justamente isso. Acontece que ele é respeitado no meio. E é isso que é muito diferente e é isso que é muito interessante. Por quê? Porque realmente existe esse respeito e existe esse cumprimento, eles se entendem entre eles. Né? Que se isso fosse para o judiciário, até o judiciário entender, mesmo através de uma tutela provisória, que o anúncio realmente é abusivo e tal, ele já está veiculando lá uma semana, 15 dias e já fez o estrago que ele tinha que fazer, né? Agora, o CONAR funciona de uma forma muito mais rápida e ele é respeitado, né? Então, eu acho que isso é o principal, assim, realmente, uma das principais características, tá? Então, vamos continuar. Falando aqui, então, ainda do controle da publicidade, existe, então, um sistema privado, né, que é a autorregulamentação, como a gente já falou, que aqui no Brasil é composto pelo CONAR, né, e pelo Código de Autorregulamentação Publicitária. Existe a via legal, que é a via administrativa, daí composta pelos PROCONs, compostas pelas defensorias, enfim, tá? E existe a via judicial, claro, né? Então, se uma publicidade for enganosa, for abusiva, e efetivamente pode haver o controle judicial sobre essa publicidade. Então, o Brasil adotou qual sistema? O misto, porque nós temos a autorregulamentação e nós temos também a via legal, né? E a via judicial. Então, o Brasil hoje, ele tem essa via, esse sistema misto que nós chamamos, tá? Então, a própria Constituição Federal traz a previsão, lá no parágrafo 4º, como eu já disse para vocês, e existe ali o CDC e os demais diplomas legais também, que nós já falamos, que são as leis específicas que tratam ali sobre bebidas alcoólicas, sobre outras questões sobre cigarros, sobre implementos agrícolas e defensivos agrícolas e tudo mais, certo? Então, o Brasil optou, então, por esse sistema misto. Alguma dúvida? Ou tá tudo tranquilo? Tudo certo? Então, vamos lá. Continuando aqui, a gente vai falar agora de um assunto bem interessante também, que são os princípios norteadores da publicidade. Então, quais são os princípios que o nosso CDC, nosso Código de Defesa do Consumidor, adotou, né, quando ele resolveu regulamentar a publicidade? Ele adotou vários princípios, e aí eu trouxe os princípios, né? É claro que o artigo não fala, o princípio tal. Não, o artigo traz um conteúdo. E esse conteúdo eu posso retirar desse conteúdo a aplicação ao princípio tal ou ao princípio tal, ok? Então, por exemplo, o artigo 36 caput do CDC, ele adota de uma forma muito clara o princípio da identificação imediata da publicidade. A gente já vai ler o teor desse artigo logo ali na frente. Então, a publicidade, de acordo com o previsto no artigo 36, que adotou
esse princípio da identificação imediata da publicidade, significa que não pode haver publicidade velada, não pode haver publicidade que fique subtendida, né, que fique em dúvida para o consumidor se ele está diante de uma publicidade ou de um anúncio, de uma reportagem, por exemplo, de um artigo de um artigo. Então, não pode haver essa dúvida. Então, se o dentista está falando sobre determinado creme dental, se aquilo for um anúncio publicitário, tem que estar escrito, se for numa revista, tem que estar ali escrito anúncio publicitário. Se for na televisão, tem que estar escrito anúncio publicitário. Por quê? Porque senão o consumidor pode pensar que aquele dentista, aquele profissional está ali falando como profissional, efetivamente. Né? Olha, eu uso, eu recomendo e tal, sem ganhar nada. E não é verdade. Ele está ali, ele pode estar ali como um dentista, mas ele está ali porque ele está ganhando. Então, é um anúncio publicitário, ele está fazendo uma publicidade daquilo, tá? Então, tem que ter essa informação. A mesma coisa, um ator, a mesma coisa, se ele está ganhando para estar ali fazendo publicidade de determinada marca, de determinado produto, tem que haver essa informação. Porque senão o consumidor pode achar que, na verdade, ele gosta daquele produto, olha que legal, o fulano usa aquele produto, né? E isso hoje está muito difícil, por quê? Porque hoje nós temos as redes sociais. Enquanto isso ficava restrito à TV, ao rádio, à revista, né? Então, a jornal era muito mais fácil de controlar, e já não era tão fácil. Agora, hoje nas redes sociais, você pega lá um youtuber, você pega lá uma blogueira, né? Alguém que tem lá milhões, milhares de seguidores, e ela está usando um determinado produto, usando uma determinada marca. Se ela não anunciar, se ela não tiver a responsabilidade de dizer que aquilo ali é um anúncio, né, que aquilo ali ela está recebendo por aquilo, primeiro essa pessoa está cometendo uma ilegalidade, né? Ela e o anunciante. E em segundo, que o consumidor fica com que imagem? Olha, ela gosta de beber tal coisa, ela gosta de usar essa marca, né? Vocês acham que uma blogueira, como as meninas vão me entender melhor, talvez, como a Tássia Naves. Vocês sabem quem é a Tássia Naves? Que é uma blogueira aí que tem milhões de seguidores. Né? Então, é uma socialite, isso. Ela não veste nenhuma roupa, ela não posta uma foto nas redes sociais dela que ela não esteja recebendo por aquilo. Então, não adianta vocês acharem que ela vai estar usando um óculos, um sapato, uma saia, em que ela não esteja recebendo. É claro que ela está recebendo, certo? É a mesma coisa um jogador de futebol, ele não vai usar nada que ele não esteja recebendo para usar, né? Então, e isso hoje é muito difícil, você fazer esse acompanhamento, né? Então, há muito descumprimento da lei. Por quê? Porque é difícil você acompanhar. Se não houver uma seriedade, se não houver realmente uma responsabilidade por parte dessas pessoas e dos anunciantes, quando eu falo anunciantes, são as marcas, né, que anunciam com essas pessoas, muito difícil você saber, né, se aquela pessoa está ali cumprindo, né, esse princípio da identificação imediata da publicidade, se aquilo é uma publicidade ou se não é, tá bom? Também temos ali o princípio da vinculação contratual da publicidade. Lembra quando a gente falou do princípio da vinculação da oferta? A publicidade é uma espécie de oferta, a mesma coisa, né? Então, a publicidade, ela também vincula o anunciante. Então, se houver qualquer divergência entre aquilo que é objeto da publicidade e aquilo que será objeto de um futuro contrato, havendo conflitos de informações, divergências de informações, prevalece aquilo que for mais
benéfico para o consumidor. E se o mais benéfico for o contido na publicidade, então prevalece o material publicitário. Então, o princípio da veracidade da publicidade, porque a publicidade ela tem que ser verdadeira, né? Não adianta, eu não posso dizer, olha, esse carro faz 16 quilômetros com litro, se ele faz 12, se ele faz 10. Né? Então, por quê? Porque senão a publicidade não é verdadeira. Então, esse celular, a bateria dura 2 dias, né? Fazendo um uso normal. Então, 2 dias. Não, ela dura 3 horas. Por quê? Isso não é verdadeiro. Então, é uma publicidade enganosa, uma publicidade falsa. A publicidade também não pode ser abusiva. Eu não vou entrar agora em publicidade abusiva, porque a gente vai falar sobre isso depois, tá? Então, a publicidade, ela precisa também não ter abusos de direitos. Tá? Então, existe um limite. Ainda que ela seja verdadeira, o fornecedor não pode abusar do exercício do seu direito. Né? Não pode incitar o medo com a publicidade, ele não pode incitar a violência, ele não pode incitar a discriminação de toda ordem, seja discriminação sexual, seja discriminação de raça, ok? A publicidade também observa o princípio da inversão obrigatória do ônus da prova. A gente já vai falar sobre isso. Mas o que acontece? A publicidade, diferentemente de outras questões, quem tem que provar que a publicidade não é abusiva, quem tem que provar que a publicidade não é enganosa, é o fornecedor, não é o consumidor. Se o consumidor disser assim, olha, essa publicidade é enganosa, quem tem que provar que ela não é o fornecedor. Tá? Então, isso por quê? Porque é uma inversão op legis, ou seja, uma inversão legal, automática. Tá bom? E o princípio da correção do desvio publicitário, né? Então, havendo desvio da finalidade publicitária, isso está lá no artigo 56, que já faz parte justamente das infrações administrativas que podem sofrer o fornecedor. Então, havendo esse desvio, né, da finalidade da publicidade, então vai incidir as sanções, seja no âmbito administrativo, seja no âmbito civil, seja no âmbito criminal também, ok? Então, continuando. Voltando aqui a falar desses princípios norteadores, vamos falar então agora, pessoal, do princípio da identificação imediata da publicidade, que a gente acabou de falar. Eu estou aqui porque eu estou tentando ligar o ar-condicionado aqui, que deu um calor aqui, mas vamos ver se vai ligar. Que é o princípio que está lá no artigo 36 da Constituição, do CDC, tá? Gente, vocês estão aí, vocês estão me ouvindo, vocês estão jantando, vocês estão assistindo novela, vocês estão olhando o Instagram, o que vocês estão fazendo exatamente neste momento? Me contem. Vocês estão sim? Me ouvindo, Elisa? Ai, que ótimo. Obrigada, Fernanda, eu fico bem mais tranquila. A Bruna, como sempre, sinceraça. Uhum. Mas tá aqui me ouvindo. A Lucimene, acabei de comer. Eu prefiro que vocês sejam sinceros, isso mesmo. Né? Tá comendo, mas me ouvindo. A Fernanda pensando na janta, mas beleza. Tamo aí, né? Tamo junto. Isso mesmo, Bruna. A Bruna obedecendo os princípios norteadores da publicidade. Então tá bom. Então estão aí. Já tô mais tranquila. Então vamos ler aí esse artigo 36, que basicamente um dos mais importantes, tirando o princípio da veracidade da publicidade. Então, vamos lá, artigo 36. A publicidade deve ser veiculada de tal forma que o consumidor fácil e imediatamente a identifique como tal, como eu falei para vocês. Então, não tem que ter dúvida. Será que isso é uma publicidade ou será que isso... Entendeu? Não, bater o olho tem que saber que é uma publicidade. Essa é a regra. Tá? Se ela é cumprida ou não é outra história, mas essa é a regra. Parágrafo único.
O fornecedor, na publicidade de seus produtos ou serviços, manterá em seu poder, para informação dos legítimos interessados, os dados fáticos, técnicos e científicos que dão sustentação à mensagem publicitária, no caso. Então, se um fabricante aí de carro fala que esse é o carro mais econômico da categoria, então, se ele usa esse tipo de jargão, né, para fazer publicidade, olha, o modelo tal, tal, tal é o mais econômico da categoria. Ele tem que ter elementos que comprovem essa afirmação. Então, ele tem que ter ali testes, ele tem que ter comparativos, ele tem que ter documentos que comprovem essa afirmação de que ele é o mais econômico da categoria. Ah, ó, segundo a revista tal, revista Quatro Rodas, que é uma revista de referência aí, me corrijam, rapazes, se eu estiver errada. O carro tal é o carro mais econômico, né, da categoria. Tá. Então, ele tem ali um documento, ele tem um documento não, ele tem um dado, né, que é uma revista de respeito da categoria, que justamente diz que ele é o mais econômico, tá? Então, o parágrafo único é isso. Lembra que eu falei para vocês que a inversão do ônus da prova é automática em se tratando de publicidade? Quem tem que provar que a publicidade é verdadeira, lembra? Quem tem que provar que a publicidade não é abusiva é o fornecedor. Por isso, o teor desse parágrafo único aí que a gente acabou de falar. Então, decorrente desse conteúdo, né, da veracidade da publicidade, da fácil e imediata identificação da publicidade, decorrem algumas proibições. Olha lá. Então, por conta do contido no artigo 36, fica proibido publicidade dissimulada. O que é publicidade dissimulada? Aquela publicidade disfarçada, né? Que a gente não sabe se é, se não é, né? Tá ali na novela a atriz tal saindo do banco tal, né? A atriz tal ou o ator tal usando um produto, e aí ele sempre põe o rótulo para frente, né? Isso, se não tiver depois, né, no final, no começo da novela, os créditos dizendo que naquele capítulo da novela teve merchandising do produto tal, da marca tal, isso é publicidade dissimulada, proibido. A Bruna disse assim, hoje eu fui levar a minha mãe para comprar uma máquina de lavar, o vendedor disse que a marca que ele tinha não prestava. Olha que sinceraço esse, hein? Não presta. Eu tenho, mas não presta. Bruno, mas ele foi sincero, né? Não tá vendendo, mas tá dizendo que quer levar, leva, mas não tô. Acho que ele tava com raiva do dono da loja. E aí ele foi dizer assim, não quero nem vender. Não vendo. Eu fico sem minha comissão, mas não vendo. É difícil de entender mesmo, viu, Bruno? Também é proibida publicidade subliminar, né? O que é publicidade subliminar, gente? É como sub que fica abaixo, né? Liminar que fica limiar, é aquela que fica abaixo do limiar da consciência, daquilo que é consciente. Então, o que é? Daquilo que o meu consciente identifica. Então, daquilo que você conscientemente identifica como tal, a publicidade subliminar é aquela que fica abaixo, ou seja, ela fica abaixo desse limiar do consciente. Então, ela é captada pelo seu inconsciente, teoricamente, mas ela não consegue ser percebida de forma clara pelo seu consciente. Por isso que a gente chama de publicidade subliminar. Né? Então, aí tem aquelas teorias, né? É porque os desenhos da Disney tem várias mensagens subliminares de conteúdo sexual e tal, porque são aqueles frames muito rápido que as pessoas não conseguem enxergar, mas que na verdade ali então tem uma mensagem, né? Tudo isso. O Jequiti, é verdade, Felipe, o Jequiti, tem essa questão do Jequiti também, que passa lá no SBT.
Isso, pessoal, eventualmente até existem algumas, né? Porque a música tal, se você ouvir ela de trás para frente, tem uma mensagem ali e tal, né? Algumas questões até isso, mas a publicidade subliminar, ela é muito mais avançada hoje em dia do que isso que a gente está falando. Na verdade, hoje existe a neurociência, né? Que é uma ciência que estuda essa parte do ser humano, né? Essa parte ligada aos nossos conhecimentos, essa parte realmente ligada ao consciente, ao subconsciente e tudo mais. E existe hoje o que nós chamamos de neuromarketing, né? Que é um marketing realizado a partir de estudos neurocientíficos. Antigamente, hoje ainda existe, mas quando uma marca queria fazer uma pesquisa a respeito do que o consumidor pensava com relação aos costumes do consumidor, aos hábitos do consumidor, então normalmente o que fazia? Fazia uma pesquisa, né? Então o consumidor, a pessoa ia lá, né? Os participantes dessa pesquisa, desse teste, dessa experiência, seja lá o que for, respondiam os questionários. Então lá, você gosta de tomar café de manhã ou à tarde? À tarde. Você tem o hábito de assistir vários canais ao mesmo tempo? Sim, não. Você consegue prestar atenção em todos? Sim, não. E você ia lá no xizinho, respondendo e tal. E isso, então, eram então, muitas campanhas publicitárias, muitos direcionamentos de marca eram feitos a partir dessas pesquisas. Só que essas respostas que o consumidor dá, que as pessoas dão, com base nesse tipo de questionário, é tudo com base naquilo que ele conscientemente pensa que ele pensa, né? São os hábitos que ele pensa que ele tem. A partir, né, da evolução da neurociência, então, como que são feitos agora esses testes, essas pesquisas? São feitos com bases em aparelhos, né? Então, por exemplo, aquele aparelho, como que chama? Que você entra dentro, que eu tenho o maior pavor daquilo, que você entra para fazer, você vai fazer um exame, e aí, muitas vezes, tomografia. Então, existem esses aparelhos, claro, hoje em dia. Me esqueci completamente, me apagou o nome dele. Se alguém lembrar, me ajudem a lembrar o nome aí, tá bom? Então, hoje, a partir disso, o neuromarketing, ele faz uso desses estudos que a neurociência tem, desses avanços, desses comportamentos. Então, as pessoas, essas pesquisas são feitas agora com base nisso. Então, coloca lá as pessoas nesses aparelhos, né, para ver quais com eletrodos, né, uns são mais invasivos, outros são menos invasivos, e aí você vê qual é o desenvolvimento cerebral, que áreas do cérebro que... Isso, ressonância, obrigada, Juliana. Que áreas do cérebro que ativam quando a pessoa vê tal imagem, que áreas do cérebro que ativam quando a pessoa ouve um determinado barulho, um determinado som, que áreas do cérebro que ativam quando a pessoa é submetida a várias informações. Então, não é o que ela responde conscientemente num questionário, é o que efetivamente o cérebro da pessoa responde. Então, muitas vezes a pessoa, eles foram eletroencefalograma também, Lena, obrigada, também. Conscientemente a pessoa responde uma coisa, e aí ela é submetida a esses testes, e aí se repara que o inconsciente, que as respostas que o cérebro dela dá são diferentes. Então, a pessoa dá uma resposta consciente, né? E inconscientemente o cérebro dela diz outra coisa. Porque nós temos isso, né? Então, se evoluiu muito a partir desses estudos da neurociência e desses estudos que o marketing faz junto com a neurociência, que então se chama neuromarketing, né? Então, as empresas agora, elas posicionam as suas marcas em eventos, como, por exemplo,
carrinhos de mala nos aeroportos. O carrinho de mala no aeroporto, ele tem lá fotos, ele tem lá determinados displays, né, que colocam ali, tudo com base naquilo que é o comportamento do consumidor. Então, você já pega lá um carrinho que já tem a foto de uma empresa de locação de carros, e quando você vê, você está na porta da empresa para alocar o carro. Ah, de onde que eu tirei essa empresa? Você leu ali, ó, você catou no carrinho, você está andando com o carrinho, você está vendo isso já. De forma consciente? Não, de forma inconsciente, né? Porque ninguém está dizendo, compre batom, como tinha aquela propaganda lá, né, bem antiga, sobre aquela marca de chocolate, né? Então, exposições, a localização, né? Então, você vai comprar um colchão, muitas marcas usam essa técnica, né? Você vai comprar um colchão, e aí o vendedor, ele está usando um guarda-pó, um jaleco branco, né? Por quê? Que é para te remeter à ideia de que ele é um especialista naquilo. Quem usa guarda-pó branco? Quem usa jaleco branco? É médico, né? É um profissional. Então, o vendedor tá lá vestido um jaleco branco, que é para te fomentar essa ideia inconsciente de que ele é um especialista naquilo, que ele está te vendendo um colchão e que ele é um especialista, que ele conhece exatamente tudo sobre aquele colchão, né? Então, a publicidade subliminar, hoje ela trabalha com essa ideia, não com mensagenzinha no meio do desenho, com música, com nada. Hoje, Fernanda, tem isso sim. Então, hoje se evoluiu para fomentar os 5 sentidos do consumidor. Então, a visão, a audição, o olfato, o paladar, o sentir, né? Hoje já se sabe que a propensão de alguém que pegou um produto, né, que efetivamente experimentou pegar este produto, que é muito maior do que quem não teve essa experiência do tato, né? Então, tem marcas que já têm o seu cheiro específico. Então, tem várias marcas que a gente sabe que já tem um cheiro que é próprio daquela marca. Quando você sente, você está andando num shopping, você passou na frente da loja, você já sente o cheiro. Às vezes você está até 3 lojas de distância, você já sabe. Tô perto da Lelis, tô perto da M. Martin, por quê? Porque ela já tem um cheiro que é dela, né? Da Melissa, exatamente. Por quê? Porque é para te fomentar essa percepção, olha, pelo cheiro, me conheça pelo cheiro, né? Então, é bem isso. Faz você, já se sabe que exatamente tudo isso, né? É a mesma coisa. A música, o som também. Então, já se sabe que determinadas músicas criam no consumidor um ar de familiaridade. É como se ele estivesse dentro da casa dele. Então, deixa ele mais à vontade. E isso, os restaurantes, principalmente lojas de departamento e restaurantes, já conhecem. Então, se você entra teve uma experiência que foi feita Exatamente, Fernanda, cheiro de chiclete da Melissa. Fica marcado. Teve uma experiência que foi feita em umas lojas de departamento, aí sim colocaram umas mensagenzinhas nas músicas. E aí colocaram frases bem rápidas, ditas, que as pessoas de forma consciente não conseguiam ouvir, que seja honesto. Essa era a frase. Seja honesto. Seja honesto. Colocava nas músicas, de uma forma bem rápida. E as pessoas não conseguiam ouvir o seja honesto, né? Por isso que é subliminar, que está abaixo do liminar da consciência. Então, o ouvido consciente não ouvia, mas inconsciente tinha essa percepção. Os roubos nessas lojas de departamentos que passavam essas músicas durante esse determinado período, acho que foi 1 semana ou 2 semanas, eles diminuíram em torno de 37%. Veja, os furtos, né? Loja de departamento tem muito furto. E fizeram o contrário também. Colocaram lá nas músicas a informação de
fomentando ações erradas. O furto aumentou. Né? Então, tem uma importância, tem um efeito, né, nisso também. O que mais? Então, esses tipos de experiência, a partir dessas experiências sensoriais, isso provocam, sim, efeitos, e as marcas já sabem disso, e elas trabalham com isso, né? Então, isso fica impregnado na nossa memória, na memória do consumidor, sejam cheiros, como as meninas falaram, que até hoje tem o cheiro ali, exatamente. Por fim, né, essa publicidade que acaba ficando clonada, que acaba ficando vinculada no nosso subconsciente, ela se mostra muito mais poderosa do que aquela que nós percebemos conscientemente, né, de forma consciente. Então, isso as marcas já sabem. A grande questão é até onde isso é válido trabalhar essa persuasão no consumidor e até onde isso deixa de ser uma persuasão, né? Eu trabalhar a minha marca a partir de um cheiro, a minha marca a partir de uma imagem, minha marca a partir de um som, e isso passa a ser manipulação. Eu passo a manipular o subconsciente do consumidor para fomentar uma venda. Porque hoje, claro, já é provado que você decide comprar algo muito antes, o teu inconsciente, ele já decide, quando você fala assim, eu acho que eu vou comprar de forma consciente, o teu inconsciente já decidiu comprar. Né? Então, o teu inconsciente, ele decide muito antes que você. Valéria, então a gente não tem a capacidade de depois conscientemente decidir não comprar? Claro que você tem. Mas quando você foi levada a comprar, seja pelo cheiro, seja pelo som, seja pela forma como o produto foi apresentado, você já inconscientemente decidiu comprar, e é claro que depois você tem forças que o seu consciente te chama. Uma força. Eu não tenho dinheiro para comprar isso. Tua conta bancária é uma força fortíssima para você decidir depois conscientemente não comprar. Mas você já tinha decidido comprar. Mas aí você decide não comprar porque você para e racionaliza. Não posso comprar porque eu não tenho dinheiro. Não posso comprar porque eu já estou estourada no meu cartão de crédito. Não posso, entendeu? Mas aí você tem que fazer um esforço para mudar a sua ideia. Por quê? Porque você já tinha decidido que você queria aquilo. Entendeu? Então, o que acontece? O cartão de crédito também é uma sacada muito boa, porque quando você tem dinheiro na mão, né? E aí tem aquela musiquinha, dinheiro na mão é vendaval mesmo, porque ele voa. O dinheiro, você tem dó de gastar, você tem dó de entregar uma nota de 50 reais, você tem dó de entregar uma nota de 100 reais, você pensa mais quando você tem dinheiro. Agora, cartão de crédito, você tem dó de dar o cartão e passar o cartão? Você tem dó? Você tem essa sensação de dó que você tem quando você entrega um dinheiro? Tirar ali do seu bolso 100 reais, tirar do seu bolso 200 reais? A gente tem dó, a gente pensa. Agora, cartão de crédito, você tem? Você tem sensação de perda quando você passa o seu cartão de crédito? Muito difícil. Quase nunca. Agora, quando você entrega seu dinheiro em espécie, você tem sensação de perda. E aí você pensa duas vezes antes de pagar com dinheiro. Por isso que hoje, cada vez mais, estão se pensando, né, formas de evitar que o consumidor tenha essa experiência, essa sensação de perda. Por isso que hoje a gente tem pagamento com cartão, tem pagamento através do celular, que é o pagamento por aproximação, não precisa mais nem passar cartão. Eu só aproximo meu celular e eu já paguei. Né? Por quê? Porque essa sensação, claro que tem todas as facilidades, evitam os assaltos, tem uma série de questões de segurança, mas também tem uma série de persuasão que é para fazer com que o consumidor não tenha a sensação de perda ao gastar. Né? Então, tudo isso. Sou a Juliana. Depois que eu estourei o cartão, eu sinto essa sensação de perda de qualquer forma. Mas você precisou estourar primeiro, né, Juliana?
para depois você ter essa sensação. Você teve que experimentar na pele o que era pagar os juros do cartão, e aí depois você conseguir ter essa sensação. A Ana Clara ainda não tem. Exatamente. Então, muitas vezes, uma das orientações que esse pessoal que mexe com finanças, né, tem, para que você possa conseguir controlar as suas finanças, porque hoje as pessoas, né, a maioria das pessoas gastam mais do que ganham, tem um descontrole financeiro e tudo mais. Então, uma das primeiras orientações que as pessoas, que esse pessoal profissional, eles fazem, é falar assim, para de usar o cartão. Para de usar cartão. Começa a usar só dinheiro. Por quê? Porque você tem sensação de perda e aí você se controla mais, né? Então, usar vários cartões, então nem se fala, né? Aí você se perde por completo. Então, usa um cartão só, porque daí você tem um controle maior, mas eles normalmente falam assim, quando a pessoa está muito estourada mesmo, tipo, ó, tô estouradaça, eu preciso, né, diminuir, porque eu tô, enfim, para não falar outro nome, então, tira o cartão, né, esconde o cartão, deixa o cartão em casa e leva dinheiro. Daí você começa a gastar menos, tá? Aqui a gente dá aula de direito, dá aula de orientação, né, dá um pouco de tudo. Qual da primeira que você ficou mal? Da primeira vez que você estourou, Ana Clara? Mas assim, né? Ah, entendi. Depois você não ficou mais. Então tá na hora de você começar a ficar de novo, né? Que é para daí conseguir se controlar melhor. Certo, pessoal? Então, essa a publicidade subliminar, ela existe? Sim, ela existe, mas ela não existe dessa forma tão conspiratória, muitas vezes, como o pessoal fala, mas ela existe de uma forma muito mais sutil, né? E aí a grande questão, e a gente vai até tratar disso depois de uma forma, é esse limiar aí entre a persuasão e a manipulação. É uma linha muito tênue, muito tênue. E a grande questão ética é até onde as marcas elas usam o neuromarketing através da neurociência de forma a persuadir, né, o consumidor a comprar mais, a comprar da marca dela, e até que ponto elas não vão manipular, né, esses estudos todos não acabam manipulando, né, e manipular é você usar mesmo como uma marionetezinha, né, sim, então você deixa de ter o controle sobre os teus desejos, os teus quereres e tudo mais, por conta dessas formas todas de persuasão. Na Netflix tem um documentário muito interessante, eu vou pegar o nome e passar aqui para vocês, de um cara que ele é inglês, ele faz shows. E ele, nesses shows, ele mostra como nós somos manipuláveis. Como nós, então, e aí, na verdade, o show dele, ele acaba usando até essa questão dos pastores, das igrejas, enfim, das religiões, que manipulam os fiéis, justamente para tirar dinheiro dos fiéis. E isso em todas as religiões, né? Seja ela de qual for. Então, como que isso acontece? Aí ele faz, e no show dele, ele prova como as pessoas acham que foram assim, teve milagres, teve isso, teve aquilo, e na verdade não foi. Na verdade foi manipulação. Ele mostra também como as pessoas muitas vezes acham que, olha, eu descobri a sua vontade, eu descobri aquilo que você queria, né? Porque eu sou um adivinho, né? Eu sou uma pessoa que e, na verdade, não, a pessoa foi só manipulada e a pessoa deu todas as respostas para ele sem perceber. Né? Então, é algo bastante... eu vou pegar o nome desse documentário, quem tem Netflix daí, eu acho que... Nossa, eu assisti, fiquei, assim, impressionada, né, de como nós somos manipuláveis. Ali não é persuasão, não, ali é pura manipulação mesmo, tá?
Aí a pergunta que vem aqui é justamente com relação ao teaser. O que é o teaser, pessoal? O teaser é essa chamada publicitária. Aqui eu até trouxe para vocês esse caso aqui, olha só. Aguarde o diagnóstico sai em alguns dias. Então você não sabe exatamente o que é, né? Olha, vai vir aí alguma coisa diferente, né? Então é uma chamada publicitária, né? Então tem aqui também no próximo slide esse outro tipo de teaser aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Hoje o meu... Ó, aqui, esse aqui é do Itaú. Você está preparado para ingressar em uma incrível jornada? Aguarde. Você não sabe o que é, o que vem por aí, né? A melhor informação, diversão, interatividade vem aí, aguarde. Então, isso é teaser, né? É justamente aquela provocação que é feita, né? Olha, está vindo alguma coisa por aí, tem uma coisa diferente, espere ainda, né? Não compre nada, tá? O teaser pode, né? É essa grande questão, porque na verdade você não sabe o que é que o Itaú está preparando, né? Você não sabe, é exatamente, é uma instigação. Você está preparado para o que vem por aí? Você está preparado para ingressar nisso e tal? O teaser, né, que é essa forma de campanha publicitária, que vem justamente do verbo provocar, né? Aqui, olha, você vem aí um acontecimento que vai fazer história. Você não sabe exatamente o que é. O teaser, ele é tolerado, né? Por quê? Porque depois a marca tem que vir e dizer exatamente o que é. Então, o que vem por aí? Aí ela tem que dizer. Então, tem que ter uns dias, né? Então, depois ela tem que vir e dizer, olha, é um novo seguro, é uma nova conta bancária, é um novo canal de entretenimento, é um novo streaming, entendeu? Aí ela tem que dizer exatamente o que é, e aí ela tem que dar todas as informações. Então, o teaser tem sido, até agora, tem sido realmente tolerado e não tem sido considerado nada ilegal, tá bom? O segundo princípio, que a gente já viu, e daí eu vou finalizar nesse princípio, é o princípio da vinculação contratual da publicidade, que é justamente aquele que nós já vimos quando falamos da vinculação contratual da oferta, e inclusive está lá, esse princípio, ele também decorre do princípio da vinculação contratual da oferta, então está lá nos artigos 30 e 35, que fala da oferta, né, e do cumprimento forçado da oferta, que é justamente o que está contido no artigo 35. Então, do mesmo jeito que a oferta vincula, a publicidade, que também é uma forma de oferta, vincula. O Maurício disse assim, antigamente vinha nas revistinhas uma página para as crianças recortarem e colocar dentro do chinelo do pai um bilhetinho, não esqueça a minha calói. Verdade, Maurício, bem verdade, era uma forma de ficar, e a minha mãe era uma pedagoga não por formação, era uma pedagoga de intuição. Eu fiz isso, esparramei esse bilhetinho da Calói na casa inteira. A minha loucura era ter uma Calói CC. E eu fiz isso, assim, minha mãe saiu e eu coloquei não esqueça minha Calói, não esqueça minha Calói, não esqueça minha Calói. Ela chegou em casa, ela olhou assim, ela falou, pode recolher tudo isso daí. Você perdeu seu tempo à toa, eu não vou te dar uma bicicleta, Valéria, ponto, esquece. Psicologia, entendeu? Eu saí recolhendo todos os bilhetinhos que eu tinha pendurado em qualquer lugar, né? Joguei tudo fora numa raiva que eu tava, e ela nem, entendeu? Nem, claro que não era na perto do Natal, não veio calor, coisa nenhuma, nunca veio, minha mãe nunca deu bicicleta para mim, para minha irmã, porque ela morria, hoje eu sei que ela morria de medo que a gente fosse pra rua, né? Então ela tinha muito medo que a gente, mas na época eu não sabia, na época eu achava que minha mãe era uma carrasca, né, que não ia me dar, mas ela falou de uma forma tão assim, que eu nunca esqueço a cara dela, falando, pode esquecer, arranca esses bilhetes aí, você perdeu seu tempo à toa. Cara,
Isso frustrava as crianças, velho. A gente ficava esperando aquela calói que nunca vinha, velho. Nunca vinha, nunca veio, mas estamos tudo aí vivo, tudo vivo, entendeu? E sem trauma, sem nada, Maurício, entendeu? Tá tudo aí normal, ou pelo menos, né? Sem trauma aparente, né? Trauma nada, trauma era no chinelo que curava, né? Sem trauma nada, professor. Eu me lembro daquela calói até hoje, tô esperando Até aquela. hoje você lembra, né? Sinal que marcou. Não, sinal que a campanha foi perfeita. Essa Foi, campanha publicitária da Calói foi perfeita. Porque até hoje você lembra dela. A campanha que foi boa, entendeu? Como tem ótimas, tem campanhas que a gente se lembra até hoje, né? De tão é boas que aquela eram. da Casa Pernambucana, não deixa o frio bater para o frio entrar. Isso, não adianta bater, exatamente. Tem campanhas ótimas. Por quê? Porque grudou aquilo, né? Gruda, que é o meme, gente. O meme é algo muito antigo. Quando a gente fala em meme, na verdade, é um termo da neurociência, tá ligado a neurônios, tem neurônios que têm um nome parecido com esse, coisa muito, muito antiga, que são neurônios que eles vão se propagando de uma forma muito rápida, levando informações de uma forma muito rápida. E o que é o meme hoje que a gente conhece? São essas coisinhas que se propagam, que vai embora e que a gente acha que é uma coisa super nova. E não é, meme é algo lá sei lá, antigaço, né? Algo primitivo. E é o meme, né? Então, assim, na verdade, tem campanhas que grudam, tem músicas que grudam, essas músicas. Por que o sertanejo universitário é tão famoso? Porque aquelas músicas, elas grudam na cabeça da gente, né? E inclusive com as mensagens. Inclusive com as mensagens, o que é pior. Porque hoje o sertanejo universitário, e aí, assim, só para finalizar, o sertanejo universitário, todas as músicas que eu escuto, são pouquíssimas, graças a Deus, mas todas elas têm a ver com me trocou por outro, me trocou por outra, eu vou beber para esquecer, não é isso? Me corrijam se eu estiver errada. Se tem uma música de sertanejo Marília Mendonça. Marília Mendonça, ela só canta a desgraça, a desgraceira da vida. Quem não fica mal com essas músicas, quem não se acha horrível, né? Assim, isso para autoestima é péssimo. Inclusive, quem não tem autoestima muito boa, eu recomendo que não fique escutando esse tipo de música, porque é pior. E o que a pessoa faz quando tá na balada, quando vai, ou tá em casa mesmo, que agora não, né, não dá para ir para balada. A pessoa tem que ser infiel, é exatamente isso, tudo é corno. E o que a pessoa faz? Bebe. Então, para as bebidas é ótimo. Inclusive, eu acho que todos esses escritores, todas essas pessoas que fazem essas músicas de sertanejo são pagos por essas marcas de bebida, né? É isso, Maurício, bacana que você trouxe aí a publicidade da Calói. Bebe, enche a cara, né? Sai fazendo palhaçada por aí. Por quê? Por conta dessas músicas. Não tem nenhuma música que diz que é legal, que sai pegando geral. Exatamente. Sai. Então, essa mensagem, assim, que a gente tem que ter uma percepção, porque, claro, gente, não sou daquelas que entram num lugar, se tá tocando isso, fala, ai, não vou ouvir. Claro que eu ouço. Mas que eu vou ligar um Spotify meu com uma música dessa, jamais. Se eu tô na minha casa, que eu posso escolher, jamais. É claro que também tem música da MPB com isso, também tem música, enfim, tem música, mas essas músicas especificamente, elas só têm essa mensagem, e isso eu acho que acaba sendo ruim, porque é uma geração marcada por essa sensação de que eu sempre, o funk também, e funk, então, aí lascou, né? O funk é a desgraça, enfim. Aí, enfim. O funk, eu vou falar para vocês que eu só vou contar essa e eu vou fechar a aula de hoje, para vocês terem uma ideia. Mas eu não sou dessas, tá, gente? No meu casamento não tocou funk, até porque nem era moda na época. Mas um primo meu foi casar. Capaz, Fernanda, capaz. Que eu acho jazz cá para nós um porre. O jazz é
um porre. Não, imagina, eu adoro, eu sou bem eclética, eu gosto de muita música sertaneja, também adoro rock, mas gosto de música sertaneja também, mas é aquela mais raiz, tá? Mas gosto de MPB, gosto de pop, enfim. Mas só vou contar essa do casamento do meu primo. Meu primo casou na festa de casamento, aí a banda foi tocar aquela Eguinha Pocotó. Conhecem? Aquela da Eguinha Pocotó? Não sei se vocês se lembram. Lembra, né? Gente, eu sou daquela que se eu sou daquela que se eu tô lá no lugar, eu vou dançar, claro. Também não vou me arrebentar no funk, mas tô ali dançando. Quando começou essa música, a noiva estava lá atrás no salão, eu nunca vou esquecer. Ela deu um grito e falou: esta música não toca no meu casamento. Gente, a banda parou na hora, todo mundo parou, a gente já estava até ali na dancinha, né? A gente parou, e aí a música trocou rápido, mas ela deu um grito. Esta música não toca, eu nunca vou esquecer. Todo mundo ficou meio assim, um tempinho, meio, né, e tal, e depois voltamos a dançar, mas ela, tipo assim, aqui não, no meu casamento não vai tocar isso, e ela não deixou tocar. Então, assim, claro, né, ela tá, tipo, tô pagando, vai tocar só o que eu quero, e no meu casamento não vai tocar isso, e realmente não tocou, ela não deixou, mas foi um susto, todo mundo levou um impacto, assim, porque, né, parou ali naquele exato momento, ela disse, no meu casamento não toca esse tipo de música. E não toca, e aí, mas todo mundo é livre para escolher o que vai tocar, o que não vai tocar, né? Eu só acho que a gente, às vezes, tem que ter um pouco de, como se diz, de discernimento, também, de conseguir, de crítica, né? Falar, não, isso aqui não é para mim, não quero e pronto. Eu estou tentando parar de apresentação, mas não parou ainda, né, gente? A apresentação aqui. Deixa eu tentar aqui. Vou tocar mais uma vez. Agora vai parar. E agora eu vou parar a gravação. E aí vou fazer a chamada de vocês, beleza? Aqui ainda tá. Agora vai interromper.